Livro Os Mensageiros. Série A Vida no Mundo Espiritual. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Capítulo 29. Notícias interessantes. Em vista de apresentação mais íntima de Aniceto, que deixara as jovens em nossa companhia, entramos a conversar animadamente com Cecília e Aldonina. A primeira tinha sido filha dos Bacelar, quando na crosta. A segunda era uma sobrinha do chefe da família, que aguardava a volta da mãezinha para a organização de um lar na cidade próximas. Ambas demonstravam magnífico desenvolvimento mental, robusta inteligência e notável capacidade de expressão. E enquanto os nossos maiores se conservavam afastados, cogitando de assunto privado, Vicente e eu ouvíamos as jovens, encantados com a sua nobreza e vivacidade. Verificava que o quadro era idêntico à paisagem social da terra, apenas diferindo quanto aos sentimentos reais. Não havia qualquer nota de falsa apresentação. Em tudo a alegria pura, a simplicidade fiel, a sinceridade sem mácula. No desenvolvimento espontâneo da palestra, falou Cecília, com graça. Estou trabalhando há muito para alcançar um prêmio de visita a nosso lar. Minhas superioras prometeram-me semelhante satisfação para o ano próximo. E, sorrindo, rematou expressivamente. Entretanto, para consegui-lo, tenho de atender a umas tantas obrigações importantes. Pois que? Perguntou Vicente, admirado. É preciso tanto? Sem dúvida, tornou a jovem, bem-humorada. O meu amigo talvez não esteja convencido quanto ao brilho de sua atual posição. Viver em nosso lar é uma grande bênção. Acaso não o terá compreendido ainda? Comentários. Aqui temos alguns pontos principais. 1. O encontro. O mentor Aniceto deixa André Luiz e Vicente na companhia de duas jovens, Cecília e Aldonina. O ambiente é de uma conversa animada e agradável, enquanto os mentores mais velhos tratam de assuntos particulares. A qualidade dos espíritos. André Luiz fica impressionado com as jovens. Ele as descreve como possuidoras de magnífico desenvolvimento mental, robusta inteligência e notável capacidade de expressão. Isso demonstra o nível evolutivo dos habitantes daquela região. Comparação com a Terra. André Luiz faz uma observação crucial. A cena social é externamente parecida com as da Terra, mas a diferença fundamental está na essência dos sentimentos. No plano espiritual, tudo é genuíno. A alegria pura, a simplicidade fiel, a sinceridade sem mácula, sem qualquer tipo de falsidade ou aparência. 4. A revelação central. A conversa toma um rumo inesperado quando Cecília menciona que está trabalhando arduamente para conquistar um prêmio, o direito de visitar a colônia Nosso Lar. Ela explica que, para conseguir essa recompensa, precisa cumprir obrigações importantes. 5. A surpresa e a lição. Vicente reage com espanto, sem entender por que é necessário tanto esforço para visitar nosso lar. A resposta de Cecília é a lição central do trecho. Ela, com bom humor, aponta que eles talvez ainda não tenham compreendido o privilégio e a bênção que é viver em nosso lar. Conclusão. Esse diálogo serve para dar a André Luiz e a Vicente uma nova perspectiva sobre a colônia espiritual Nosso Lar. O que para eles era um ponto de partida ou uma morada comum, é visto por espíritos de outras esferas como uma meta valiosa, uma recompensa a ser conquistada através de mérito e trabalho. A passagem ressalta a importância de valorizar as bênçãos recebidas e a hierarquia evolutiva que existe no plano espiritual. Sorrimos todos, e reafirmando o conceito, Cecília continuou. Segundo os instrutores que nos visitam em Campo da Paz, os seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. O ensejo educativo neles é imenso.
e chego a crer que para avaliarem a extensão da benesse que Jesus lhes concedeu, seria necessário viverem alguns anos em nossa colônia, onde o trabalho ativo de vigilâncias e assistência é mais imperioso, mais exigente. Em nosso lar, porém, objetei, temos um grande número de sofredores. A regeneração é uma colmeia de milhares. A interlocutora, todavia, revelando profunda acuidade nas observações, considerou: você diz muito bem quando se refere a colmeia, significando possibilidades de trabalho. Creia que os sofredores que atingem o seu núcleo já se encontram a caminho de excelentes realizações. Naturalmente que os irmãos desequilibrados que por lá existem já se torturam pelo vagaroso despertar da consciência. Já sentem remorsos e arrependimentos indicativos de renovação. São sofredores que melhoram progressivamente, porque o ambiente da cidade é de elevação positiva. Onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Nosso lar, portanto, mesmo para os que choram, possui soberanas vantagens espirituais. Impressionado com o que ouvia, lembrei: eu mesmo trabalhei algum tempo em cooperação nas câmaras retificadoras. Já ouvi diversas referências a essa instituição, exclamou Cecília, senhora do assunto. Mas, baseando-me nos informes de mentores amigos, continuo a manter minha opinião. E, como se já conhecesse nossos processos de serviço, asseverou, sorridente: vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em Campo da Paz conhecemos muitos espíritos obsessores. Lá poderá existir muita gente que ainda chora, mas em nosso meio há muita gente que se revolta. É mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. Nas câmaras a que se refere, vocês retificam erros que já apareceram, dores que já se manifestaram. Mas aqui, meu amigo, somos compelidos a lutar com irmãos ignorantes e perversos que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que esposaram. E vemo-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. Começava a entender a lógica daquela argumentação, e, reconhecendo a impossibilidade de qualquer contradita, a jovem continuou, segura de si: aliás, é natural assim seja. Estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos na carne, e sabemos que na crosta a situação não é diferente. Quantos materialistas se fantasiam por lá de filósofos, quantos demônios com capa de santos, quanta má-fé a fingir generosidade e boas intenções. A influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável. Comentários. Neste diálogo, André Luiz e Cecília, habitante da colônia Campo da Paz, comparam a natureza do trabalho e os desafios espirituais de suas respectivas colônias. O ponto de partida: a visão de Cecília. Cecília inicia a conversa elogiando o nosso lar, descrevendo seus ministérios como verdadeiras universidades de preparação espiritual, com imensas oportunidades educativas. Entretanto, ela rapidamente introduz um contraponto. Para que os habitantes de nosso lar compreendessem a grandeza da bênção que receberam, precisariam viver um tempo em Campo da Paz, onde o trabalho de vigilância e assistência é muito mais imperioso e exigente. A objeção de André Luiz. André Luiz, defendendo a importância e dificuldade do trabalho em sua colônia, argumenta que nosso lar alberga um número enorme de sofredores, citando a regeneração como uma colmeia de milhares. Ele também menciona sua experiência de trabalho nas câmaras retificadoras para reforçar seu ponto. A esclarecedora argumentação de Cecília. Cecília, com grande acuidade, desmonta a objeção de André Luiz, explicando a diferença fundamental entre os tipos de espíritos atendidos em cada local. A natureza do sofrimento em nosso lar. Ela concorda que há muitos sofredores, mas argumenta que aqueles que chegam a nosso lar já estão em um caminho de recuperação. Eles sentem remorso e arrependimento, sinais do despertar da consciência. O ambiente da colônia, predominantemente bom, ajuda a minoria a se transformar.
Portanto, o sofrimento lá é de natureza reparadora. São espíritos que choram por seus erros e já buscam a melhora. A natureza do desafio em Campo da Paz. O desafio em sua colônia é muito mais complexo. Ela faz uma distinção crucial. Em nosso lar, há muitos espíritos sofredores. Em Campo da Paz, muitos espíritos obsessores. Em nosso lar, há quem chora. Em Campo da Paz, há quem se revolta. Ela conclui com uma máxima: é mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. O trabalho em Campo da Paz envolve lidar com espíritos ignorantes, perversos e que se sentem absolutamente certos em suas crenças equivocadas. São como doentes que não acreditam na própria enfermidade. Enquanto as câmaras retificadoras corrigem erros já manifestados, Campo da Paz lida com a maldade ativa e consciente. A causa da diferença. Cecília explica que essa dura realidade se deve à proximidade de Campo da Paz com a crosta terrestre. A influência da humanidade encarnada, com seu materialismo, falsidade e más intenções disfarçadas de virtude, é vigorosa e inevitável, tornando o trabalho na colônia uma luta constante contra a ignorância e a maldade, que ainda não se arrependeram. Conclusão. Ao final, André Luiz compreende a lógica da argumentação de Cecília, reconhecendo que, embora o trabalho em nosso lar seja árduo, o desafio enfrentado em Campo da Paz é de uma natureza mais severa e complexa, por lidar diretamente com a rebeldia e a obsessão em seu estado ativo, e não apenas com suas consequências dolorosas. Vicente, que ouvia atento, obtemperou. Deduzo de tudo isso manifestações sacrificantes muito grandes, mas o trabalho em Campo da Paz deve ser altamente meritório. Incontestavelmente, respondeu a jovem. A história da fundação é interessante. Alguns benefeitores reconhecidos a Jesus resolveram organizar em nome dele uma colônia em plena região inferior que funcionasse como instituto de socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta com a morte física, em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. O projeto mereceu a bênção do Senhor, e o núcleo se criou há mais de 2 séculos. Nem todos os espíritos evoluídos, no entanto, estimam o serviço nesse órgão de assistência constante. A maioria dos missionários vitoriosos, ao se ausentarem da terra, necessitam refazer energias, por direito natural do trabalhador fiel. E os mentores de nobre posição hierárquica têm seus programas de serviços que não devem quebrar em obediência aos desígnios do Senhor. Desse modo, nosso serviço é ativo, mas nossas aquisições são lentas, e devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colônia, em benefício geral. Ganha-se excelente recompensa, temos direito a grandes valores intercessários, mas por isso mesmo, nossas responsabilidades não são pequenas. Conhecendo a utilidade dos que servem em nossa colônia, não passamos nunca sem instrutores abnegados que procedem da zona superior, alentando nosso bom ânimo. O que pedimos com fundamentação legítima nunca é negado, e se tarda o recurso, beneméritos orientadores de nossas atividades prestam explicações que nos libertam de qualquer angústia na espera. Por isso, nosso grupo está sempre coeso, e muitos preferem adiar certas realizações sublimes para permanecer ao lado de companheiros antigos aos quais se unem com desvelado amor. Os esclarecimentos da jovem me encantavam. Naquelas poucas palavras estava todo um resumo de lições sobre o sacrifício e o merecimento, o compromisso fraterno e a solidariedade compensadora. A sua família sempre viveu lá? Perguntei com interesse. A jovem sorriu e explicou. Meu pai, há mais de 50 anos, foi socorrido pelos benefeitores de Campo da Paz e, restabelecida a saúde espiritual, fixou-se na colônia com um razoável impulso de amizade e gratidão. E mais tarde minha mãe reuniu-se a ele. E faz precisamente 20 anos, Aldonina e eu fomos atraídas amorosamente por ambos para continuarmos ali, no santuário familiar.
Desse modo, trabalhamos ao lado deles desde a primeira hora. E tem muitos programas para o futuro? Indaguei. A jovem fez um gesto que caracterizava o coração de moça sonhadora e redarguiu. Tenho muitos projetos e problemas a resolver, mas estou aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra. Comentários. O diálogo continua esclarecedor. A jovem Cecília explica a Vicente e a André Luiz a natureza, o propósito e o funcionamento da colônia espiritual Campo da Paz. 1. Propósito e fundação da colônia. Missão. Campo da Paz é uma colônia localizada em uma região inferior, umbralina, funcionando como um instituto de socorro imediato. Sua principal finalidade é amparar espíritos que desencarnam na Terra de forma súbita, em estado de ignorância espiritual, ou carregando culpas e sofrimentos. Origem. Foi fundada há mais de 2 séculos por benfeitores espirituais em nome de Jesus, com o objetivo de criar um posto avançado de auxílio em uma zona de grande necessidade. Desafios e recompensas do trabalho. Trabalho sacrificante. O serviço na colônia é extremamente meritório, mas exige grande sacrifício e abnegação. Dificuldade de recrutamento. Cecília explica que é difícil encontrar trabalhadores, pois muitos espíritos evoluídos que deixam a Terra precisam de um período de recuperação de energias. Mentores de alta hierarquia já possuem seus próprios programas de serviço e não podem se desviar deles. Desenvolvimento interno. Devido a essa dificuldade, o progresso da colônia é lento e ela depende da formação de seus próprios cooperadores, ou seja, espíritos que são socorridos e, depois de se recuperarem, decidem ficar e trabalhar ali. Grandes recompensas e responsabilidades. O trabalho oferece excelente recompensa e grandes valores intercessários, capacidade de interceder por outros. Mas por essa mesma razão, as responsabilidades dos servidores são imensas. 3. Suporte e coesão do grupo. Amparo superior. Apesar dos desafios, os trabalhadores de Campo da Paz não estão desamparados. Eles recebem constantemente a visita de instrutores abnegados de zonas superiores, que os encorajam e orientam. Confiança no plano divino. Os pedidos de auxílio feitos pela colônia são sempre atendidos. Mesmo que a ajuda demore, os orientadores explicam os motivos, eliminando a angústia da espera. Solidariedade e amor fraterno. Esse sistema de apoio cria um grupo muito unido, coeso. Os laços de amor e amizade são tão fortes que muitos trabalhadores preferem adiar suas próprias promoções espirituais para continuar servindo ao lado de seus companheiros. A história pessoal de Cecília. Ligação familiar. Cecília revela sua conexão pessoal com a colônia. Seu pai foi corrido ali há mais de 50 anos e, por gratidão, decidiu permanecer e trabalhar. Reunião da família. Mais tarde, sua mãe se juntou a ele. Há 20 anos, Cecília e sua irmã, Aldonina, foram atraídas para a colônia por seus pais, reconstituindo o santuário familiar no plano espiritual. Planos futuros. Ao ser questionada sobre o futuro, Cecília, de forma sonhadora, revela que tem muitos projetos, mas que está aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra, indicando um laço afetivo profundo que a conecta ao plano físico. Em síntese, aqui descreve Campo da Paz como um posto de serviço sacrificial e meritório em uma região de sofrimento, mantido por trabalhadores dedicados que, apesar das dificuldades, formam uma comunidade coesa e amorosa, amparada por planos superiores e movida por laços de gratidão e fraternidade. Analisando o capítulo 29. Notícias interessantes. Neste capítulo, André Luiz e seu amigo Vicente conversam com 2 jovens chamadas Cecília e Aldonina, na colônia espiritual Campo da Paz. Cecília conta que seu grande sonho é conseguir, como prêmio por seu trabalho, o direito de visitar a colônia Nosso Lar.
André Luiz fica surpreso, pois ele mesmo considera nosso lar um lugar com muito sofrimento, especialmente nos postos de socorro. É aí que Cecília explica a grande diferença entre as duas colônias. Em nosso lar, os espíritos que sofrem já estão se arrependendo e aceitando ajuda. Eles choram por seus erros e querem melhorar. O ambiente geral é de elevação. Em Campo da Paz, o trabalho é muito mais difícil. Por ser uma colônia mais próxima das regiões inferiores e da terra, eles lidam com espíritos ignorantes, revoltados e obsessores que não aceitam que estão doentes ou errados. Cecília conclui com uma frase marcante: é mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. Ou seja, mais fácil ajudar quem já reconhece sua dor do que quem se rebela contra a ajuda. Conclusão e ensinamentos principais. Os ensinamentos centrais deste capítulo são: a perspectiva muda tudo. O que para André Luiz era um local de trabalho e sofrimento, nosso lar, para Cecília era um objetivo a ser alcançado, uma verdadeira universidade espiritual. Isso nos ensina a valorizar a posição em que estamos e as oportunidades que temos. Diferentes níveis de trabalho espiritual. O capítulo mostra que existem diversas frentes de trabalho no plano espiritual. Ajudar espíritos que já se arrependeram é um tipo de tarefa, mas lidar com aqueles em plena ignorância e revolta é um desafio muito maior e exige mais sacrifício. O maior desafio é a ignorância. A maior dificuldade no auxílio espiritual não é o sofrimento em si, mas a ignorância e a rebeldia. É muito mais fácil ajudar quem não quer ser ajudado. Mérito e sacrifício. O trabalho nas zonas mais difíceis, como o Campo da Paz, embora mais lento, gera imenso mérito espiritual e fortalece os laços de fraternidade e solidariedade entre os trabalhadores. Se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e divulgar a doutrina dos espíritos.